Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade, do real Messias, Emmanuel Abdurshim, o Senhor do juízo final. Sou leitor, estudante da Mensagem do Graal, em 3 volumes, do real Messias Abdurshim, o prometido Espírito da Verdade, prometido por Jesus Cristo. Ele é o Senhor do juízo final, e também com a sua palavra, com a sua mensagem do Graal, ele nos possibilita a salvação espiritual, através da sabedoria, do esclarecimento e das reflexões, sem fé cega, né? sem dogmas falsos, e para que possamos nos tornar convictos realmente de Deus, da espiritualidade. E quando se usa apenas a fé ela não tem como se tornar convicção. Quer dizer, ela é um processo, ela tem que se tornar convicção. Mas se ficarmos só na fé, ela sempre vai tender, vai levar para a crença cega, para a incompreensão, porque é apenas uma aceitação. Jesus, ele apenas exigiu dos seres humanos fé, porque ele não podia contar com algo mais profundo do ser humano, em termos de reflexão, de compreensão. Por isso, o Messias Abdurshim fala que a fé tem que se tornar convicção, e da convicção para a ação. Oremos. Na luz da tua criação nós nos encontramos, cientes de ti, Criador do Universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração escrita pelo próprio Senhor Messias Abdurshim, por volta de 1930, para as devoções. São lidas as devoções do Graal. Elas é muito bonito, né? Entrar numa devoção. Já participei de algumas devoções. Isso na Ordem do Graal na Terra e também no movimento internacional do Graal no Brasil. A Ordem do Graal na Terra fica em Budas Artes, a sede, né? Tem outras subsedes em outras cidades, como Campinas, Franca, Apucarana, interior do Paraná, Curitiba, Gravataí, na Grande Porto Alegre, Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul, Fortaleza e Cuiabá. Essas são as cidades, né? Que tem. E a sede fica em Budas Artes, em São Paulo. E o movimento internacional do Graal no Brasil, ele tem sede no centro de São Paulo, quer dizer, não bem no centro, nas proximidades, no Cambuci, né? Relativamente próximo do centro de São Paulo. É diferente, né? Essa sala de devoção, que também é o escritório do Movimento Internacional do Graal no Brasil, que é ligada à Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, que difunde a Mensagem do Graal para 22 idiomas. E também o português brasileiro, português europeu. Enquanto que a Ordem do Graal na Terra traduz a mensagem, né? Publica a Mensagem do Graal apenas em português, mas brasileiro. Eu estou lendo agora, né? Relendo, né? A Mensagem do Graal com essa edição do Movimento Internacional do Graal, né? Da Fundação da Mensagem do Graal, no português europeu, que é um pouquinho diferente, né, do português brasileiro, mas igualmente é uma leitura muito
muito apropriada, muito engrandecedora, vamos dizer assim, né? Para nossos espíritos. Né? Então, quem desejar contatar, entra no site, né, da Ordem do Graal, é www.graal, com 2a.org.br, e da Fundação da Mensagem do Graal, que também é o Movimento Internacional do Graal no Brasil pertence, é www.graal, só com um A, graal.de, de Deutsche. E também, quando se digita esse site, né, www.grau.de, entra diretamente no site alemão. Aí você faz a opção, né, no menu para o idioma desejado: espanhol, inglês, italiano, árabe, chinês, russo, enfim, muitos idiomas. Né? E agora, se tem um site direto do Movimento Internacional do Grau no Brasil, né, que aí entra direto no português, né, quando se digita, que é mensagem, www.mensagemdograu.com.br. Então é isso. No vídeo anterior estava fazendo uma leitura e reflexão sobre a dissertação 51, a força sexual em sua significação para a ascensão espiritual, da mensagem do Graal, do Real Messias Abdurshim. Então agora é uma dissertação de 12 páginas, agora eu vou entrar no terceiro trecho, vou fazer uma leitura, que está mais ou menos uma página, depois eu vou fazer as reflexões. Né? Cada espírito ainda imaturo é atraído como que magneticamente, conforme os desejos ou pendores que tem, para determinado ponto em que o conteúdo do seu desejo venha a ser realizado por seres humanos. Se tiver, por exemplo, o desejo de dominar, não nascerá em um ambiente onde possa viver a realização desse desejo, mas será atraído por uma pessoa que traz em si forte autoritarismo, isto é, que sente intuitivamente como ele, e assim sucessivamente. Dessa forma, espia em parte o que está errado e acha a felicidade no que é correto. Pelo menos encontra ensejo para isso. Devido a tal fenômeno, erroneamente se admite a hereditariedade de características ou de faculdades espirituais. Isso é falso. Aparentemente pode parecer assim, mas, na realidade, o homem não pode transmitir aos filhos nada de seu espírito vivo. Não existe nenhuma hereditariedade espiritual. Pessoa alguma se acha em condições de transmitir sequer uma partícula de seu espírito vivo. Neste ponto se alimentou um erro, que lança sua sombra estorvante e perturbadora sobre muita coisa. Nenhum filho pode ser grato aos pais por qualquer faculdade espiritual, menos ainda censurá-los por qualquer defeito. Seria errôneo e injusto. Absolutamente não é a falha nem imperfeita esta admirável obra da criação. Para permitir que haja hereditariedade espiritual, seja de modo casual ou arbitrário. Essa força de atração de todos os homólogos, tão importante ao nascimento, pode partir do pai, bem como da mãe, assim como de uma outra pessoa qualquer que esteja na proximidade da futura mãe. Eis porque devia a gestante se acautelar em relação às pessoas cuja presença admite perto de si. Cumpre ponderar que são as fraquezas
e não o caráter externo que possui predominantemente força interior. As fraquezas produzem momentos importantes na vivência interior, que resultam em fortes atrações. A vinda terrena do homem compõe-se, pois, de geração, encarnação e nascimento. A encarnação, isto é, a entrada da alma, processa-se no meio da gravidez. O grau de maturidade recíproco, isto é, o da futura mãe e o da alma a caminho da encarnação, produz uma ligação terrena especial. Trata-se de um processo de irradiação decorrente do grau de amadurecimento mútuo e que, por consequência natural, se procuram irresistivelmente. Tal processo de irradiação se vai tornando cada vez mais intenso, prendendo uma à outra, a alma e a futura mãe, de maneira mais anelante, até que, finalmente, a alma, pelo amadurecimento do corpo em desenvolvimento no ventre materno, é totalmente absorvida. Então está aí o trecho mais um trecho dessa dissertação. E agora nós vamos fazer uma reflexão. Parágrafo por parágrafo. Cada espírito ainda imaturo é atraído como que magneticamente, conforme os desejos ou pendores que tem, para determinado ponto em que o conteúdo do seu desejo venha a ser realizado por seres humanos. Se tiver, por exemplo, o desejo de dominar, não nascerá em um ambiente onde possa viver a realização desse desejo, mas será atraído por uma pessoa que traz em si forte autoritarismo, isto é, que sente intuitivamente como ele e assim sucessivamente. Dessa forma, espia em parte o que está errado e acha a felicidade no que é correto. Pelo menos encontra ensejo para isso. Então, a atração da igual espécie, onde nós somos atraídos para os pais, enfim, pessoas que têm essa mesma propensão, né? Então, não existe hereditariedade espiritual, mas atração de igual espécie, porque nós espíritos somos independentes. Aliás, todas as criaturas, né, são independentes. Não existe, como criaturas, nada de nada dessa essência espiritual que possa ser dividida com outro ser. Isso não existe. Então toda criatura ela é individual. Os animais, né, vamos dizer assim, eles têm alma coletiva, né? Isso é uma característica também. Os animais, eles têm alma coletiva. Após o desencarne, ele volta, vamos dizer, a essência dele, que é puramente animal, não tem nada de espiritual, ela é absorvida pela essa central da igual espécie. Agora, eu penso que o animal ele também pode, de desenvolvimento superior, né, que são os animais. Então temos aí, podemos ver, os animais são mais, demonstram maior inteligência, enfim, maior evolução, né? Pode ser, são muitos, né? O cachorro, os gatos, tem os golfinhos, elefantes, né? A gente percebe aí muitos animais que pode-se dizer de desenvolvimento máximo, né? Os primatas.
essa alma desses animais, quando desencarnam, eles podem conservar sua forma individual é, por influência do ser humano. Né? Então, conforme o contato do ser humano, enfim, essa relação de amor que existe, e pode ser também, por exemplo, de um tratador, né, de animais, de um zoológico, por exemplo, né, que tem aquela afinidade com os animais, aquele amor recíproco. Então, os animais respondem dessa forma também. Então, isso pode conservar por maior tempo essa alma individual após o desencarne e não ser absorvido pela essa alma coletiva, né? Essa central coletiva. Agora, dentro disso, né, eu penso que seja possível também a esses animais obter uma individualidade anímica, né? Anímica. Isso leva a crer que sim, embora Messias Abedrucino não tenha falado disso. Ele dá a entender que os animais é de fato o último estágio dos seres enteais, né? Porque existem os seres enteais conscientes, são gnomos, são os pequenos, né? Fadinhas, elfos, enfim, tem uma infinidade de seres elementais da natureza que têm a sua consciência pessoal. Enquanto que os animais seria essa última sedimento, vamos supor assim, ou centelhas enteais que vão se encarnar aqui na Terra. Então eu penso que, da mesma forma que nós, seres humanos, que necessitamos encarnar aqui na Terra, para a fim de obtermos nossa autoconsciência e nos tornarmos plenos, penso que da mesma forma os animais podem alcançar essa consciência, né? Mas, lógico, eles, obtendo essa consciência, eles atuariam nesse plano enteal, né? Porque a origem deles é enteal. É aquela que se chama que não tem livre-arbítrio, né? Diferente de nós, seres humanos, que somos espirituais, que nós estamos num reino acima. Então, essa questão da lei da atração da igual espécie, eu penso que mesmo no desenvolvimento anímico, né, mesmo de uma alma que nunca tenha se encarnado, ele, no rio de matéria fina, ele vai também tendo suas características, né, através da vivência, ele vai construindo a sua personalidade, suas preferências, diversas atividades, enfim. Também ele vai se sintonizando também ou mais, por exemplo, nas radiações do amor, da pureza, ou então da justiça, que são as qualidades intrínsecas de Deus Pai, né? Vamos dizer assim, as três qualidades intrínsecas de Deus Pai: a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Agora também existem, penso eu, misturas, né, dessas características. Por exemplo, justiça com amor, ou justiça com a pureza, o amor com a justiça, o amor com a pureza e a pureza com o amor, ou associado com a justiça. Né? Então isso também tem qualidades intermediárias também. Agora, aqui também, o Messias Abedrucino então, também quer se referir, ao que parece, às almas que já se encarnaram que diversas vezes, né? E já adquiriram propriedades ruins. Por exemplo, ele cita aqui: se tiver, por exemplo, o desejo de dominar, não nascerá em um ambiente onde possa viver a realização desse desejo, mas será atraído por uma pessoa que traz em si forte autoritarismo, isto é, que sente intuitivamente
como ele, e assim sucessivamente. Agora, o autoritarismo já é dá a entender que é um excesso, né? Um excesso de poder que um ser humano busca, e até passando pelos direitos dos outros. Então, isso aqui já é uma tendência ruim. Então, isso, isso já saiu do seu estado natural de desenvolvimento, porque antes do pecado hereditário, do original, né, e consequente pecado hereditário, esse tipo de coisa não poderia existir, né? Autoritarismo, enfim. Pode ter um espírito, né? Tendência para dominar, enfim. Isso são as características, né? Mas dentro da justiça de Deus, né? Agora, quando se torna um autoritarismo, ou então qualquer tendência malévola, esse espírito possivelmente ele já se encarnou aqui na Terra. Aí está um detalhe bem interessante, né? Que um ser humano que ainda não encarnou na Terra, uma alma humana, né? Que já está pronta para se encarnar, mas ainda não se encarnou, ela não tem isso, ela não pode ter karma, né? Ela não adquire o karma, porque o karma só adquire aqui na Terra. Isso é uma outra questão também, que ela não pode adquirir karma em outro lugar, apenas na vivência da matéria. Então essa alma que ainda não se encarnou, ela está livre de karma, mas ela também pode ter suas tendências, né, naturais. Então ela vai ser atraída para pais que tem aquela tendência. Agora, depois que ela já vivenciou aqui na Terra, e após isso também, após o surgimento do pecado original, que foi a prevalência do raciocínio, e o pecado hereditário é o nascimento com o cérebro atrofiado, né? Da intuição, que é o cerebelo, e o cérebro anterior, que é racional, que acabou predominando. Esse é o pecado hereditário, que as crianças já nascem com o cérebro maior, enquanto que a intuição, que é o cerebelo, ela está atrofiado, né? Ele não houve um desenvolvimento harmônico, né? Então, se essa alma já encarnou aqui na Terra e desencarnou, e ela está presa nesse ciclo de reencarnações, porque ela ainda não obteve a sua autoconsciência, o grau de perfeição humana, né? Então ela também vai ser atraída por aqueles pais que têm os pais que têm aquelas mesmas tendências. Se é de autoritarismo, por exemplo, então de essa ânsia de domínio, né? Ele vai ser atraído por esses pais, não vai, não, porque aí ele vai conseguir vivências mais profundas, ele vai ver, pode ter a oportunidade de ver o que é certo, o que é errado, né? Por isso que todas as pessoas nascem na família certa. Agora, também pode existir o descuido, né? Das mães, que não se preservam suficientemente e acaba, através de amizades, mesmo de familiares, fazendo uma ponte para atrair um espírito que nem precisava ainda encarnar na Terra. Quer dizer, eles estavam já teve outras encarnações, mas ele se perdeu, vamos dizer assim. Ele caiu em pecado e está vivenciando num local de matéria fina apropriado ao seu estado interior, né? Um estado decaído, vamos dizer assim. E naquele ambiente que ele vivencia na matéria fina, ele vai só encontrá-los de igual espécie, né? E através daquele ambiente ele vai poder também resgatar os seus karmas. E aí eu não sei exatamente, eu acho que na matéria fina ele não tem condições de resgatar seu karma. Em parte sim também, mas ele vai precisar de qualquer forma encarnar aqui na Terra, né?
A matéria é grosseira porque é aqui que ele pecou, que ele se desencaminhou. E então é um esforço pessoal. Às vezes ele está num ambiente, né, de matéria fina totalmente adverso, né? Pessoas que não têm consideração, é, sem nenhuma bondade em si, né? Então é naquele ambiente de desamor que ele vai poder despertar, né? Pela pelo estado terrível que ele se encontra, né? Então ele vai ver a sua condição, né? E isso faz uma ponte para ele ascender novamente. Então é isso, atração da igual espécie. Devido a tal fenômeno, erroneamente se admite a hereditariedade de características ou de faculdades espirituais. Isso é falso. Aparentemente pode parecer assim, mas, na realidade, o homem não pode transmitir aos filhos nada de seu espírito vivo. Não existe nenhuma hereditariedade espiritual. Pessoa alguma se acha em condições de transmitir sequer uma partícula de seu espírito vivo. Então tá aí. A hereditariedade espiritual não existe, porque é a essência viva, né, do espírito. O que existe é a hereditariedade material, com questão de doença, propensão para determinadas doenças. Isso existe, mas apenas a matéria. A essência não existe. Porque eu estava refletindo também sobre essa questão que nós somos individualidades, né? Como criaturas. Nós não temos essa, vamos supor, a nossa essência seja dividida ao meio, né? Para ter um outro ser que tenha uma parte que é nossa. Isso não existe. Existe a alma gêmea, mas as almas gêmeas são aquelas características, qualidades de cada um, de cada qual, né? Que complementa a nossa. É justamente aquela outra pessoa que complementa o que nos falta. Já porque nossas essências são opções, né? Ou é positiva sendo masculina ou negativa feminina. Elas já são divididas, né? Diferentemente do reino divino, onde os seres que lá habitam têm essas duas partes unidas em si. Então, por causa disso que é muito diferente lá. A substância daqueles seres é, é quase incompreensível para nós seres humanos. Porque dessa proximidade de Deus, do reino divino, daquela pressão que existe, essas duas características, essas duas energias, né, positiva e negativa, estão unidas num único ser. Mas lá também existem gêneros, certamente feminino e masculino. Só que há um vivenciar muito mais amplo, né, muito mais completo, que não existe. Eu acho que é uma busca espontânea, né? É uma questão disso. Lá eu penso que as relações que existem, enfim, são uma coisa assim espontânea, mas sem essa interdependência, né, que existe na criação espiritual, porque o masculino sempre vai necessitar do feminino e o feminino do masculino para se completarem. Então é uma busca pela uma necessidade interior que existe. Então, e isso, por essa lacuna que ficou em nós, existe essa, vamos dizer, essa necessidade intrínseca, né, da busca de outra parte. Não especificamente sua cara metade, vamos dizer assim, também, né? Mas assim, os simples fatos da presença de uma feminilidade, né, uma ser masculino, ele necessita. Se não existisse mulher, por exemplo, né, o ser feminino na criação, o, o masculino
ele se sentiria órfão e não teria razões para viver, vamos dizer assim. Da mesma forma, a feminilidade. Então, uma depende da outra, mas são apartadas, são é, figuras independentes, vamos dizer assim. Então é como se fosse aquele sentido de se completar a algo que foi separado quando surgiu a criação espiritual. Agora, apesar disso, todas as criaturas, sejam divinas ou espirituais, são individuais. Não são, não tem uma essência que é dividida. Se alguém pensa dessa forma, está pensando erradamente. Às vezes existe uma tendência para o pensamento, né? Não sei se é esotérico, enfim, mais dessa linha mais espiritualista, né? Genérica, né? Que não é essa linha do Messias Abdrushim, que ele explica exatamente o que é falso e o que é verdadeiro. Né? Então, sem essa base, existem muitas confusões. Né? Mas, então, toda criatura é individual, seja divina, seja espiritual, seja espírito primordial, seja enteal, são sempre individuais. Não há uma transmissão da essência de cada qual para outra. Os únicos seres que têm a sua essência igual, vamos supor assim, embora também tenha individualidade própria, é Deus, com a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá, os três, vamos dizer assim, têm a essência viva da inicialidade, que o Pai doou aos seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. Então existe uma vivência, um vive no outro, vamos dizer assim, embora cada qual tenha sua personalidade. Mas isso é só possível porque é uma substância viva, de fato viva, né? Porque Deus é o único realmente vivo, através dessa substância inerteal, não criada. Então é uma diferença enorme, né? Que nós, seres humanos, como no estado de criatura, não conseguimos avaliar exatamente. Então, pessoa alguma se acha em condições de transmitir sequer uma partícula de seu espírito vivo. Essa é a condição das criaturas humanas. Então é isso. Muita paz, muita luz. Shalom.